Hoje é dia de Fluminense, pois é, segunda rodada do Campeonato Carioca, segundo jogo do Fluminense em 2024, e é claro que todas as informações importantes sobre essa partida você vai encontrar nesse vídeo aqui, mas também extrapolaremos um pouquinho a partida de logo mais, porque temos outras informações muito importantes para trazer nesse vídeo para você. Tem reforço com data para chegar no Fluminense, a gente, claro, vai atualizar vocês sobre isso, e tem uma proposta bilionária que pode remexer aí com os futuros não só do Fluminense, como também do futebol brasileiro. Beleza? Então desde já eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o fim, porque é bastante informação muito importante para você ficar ligado, e vou pedir para você deixar o joinha nesse vídeo. Combinado? Aqui embaixo tem um botão do like, clica aí que fortalece demais o nosso trabalho. Beleza? Vamos começar com as informações, meus amigos e minhas amigas. Eu vou começar falando de reforço. Sei que nesse começo de ano a galera tá empolgada, tá querendo saber dos reforços no Fluminense. Ontem o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do volante Gabriel Pires. Estava no Benfica, teve emprestado no Botafogo do Rio de Janeiro, assina em definitivo com o Flu até o final de 2025. E agora todo mundo quer saber quando é que o Terãs vai ser anunciado, gente. Outro jogador também posto na mira do Fluminense, a gente já trouxe informação aqui, né, que as negociações estão bem avançadas, falta só assinar o contrato. A galera quer saber quando que o Terãs chega no Flu, quando o Terãs vai ser anunciado, gente. Pois é, agora existe sim essa informação. Quem trouxe pra gente foi o Vitor Lessa, tá? E ele traz pra gente que o Terãs chega ao Rio de Janeiro hoje às 4 da tarde. Pois é, gente, o Terãs, o Fluminense está comprando esse jogador, né? Vale lembrar. Ele teve um momento de destaque aqui no futebol brasileiro no Atlético Paranaense. Desde o meio do ano passado está no Pachuca do México. Por lá acabou não rendendo. O time mexicano quis vender, o Fluminense chegou lá e vai comprar esse jogador. Investimento na casa dos 14 milhões de reais. É a quinta contratação do Fluminense nessa janela de transferência e a mais cara da gestão Mário Bittencourt. Terãs vai ser o jogador mais caro da gestão Mário Bittencourt. Está chegando no Fluminense, 14 milhões de reais. Chegará hoje às 4 da tarde. Tá? Então ele chega no Rio de Janeiro, desembarca, o voo dele está previsto para desembarcar no Rio de Janeiro hoje às 4 da tarde. A tendência é que o anúncio seja feito somente na segunda-feira, né? Vai chegar, enfim, com calma. E aí na segunda-feira ele vai lá no CT para assinar o contrato, fazer os exames médicos e ser anunciado como reforço do Fluminense. Mas falei que ele vai chegar às 4 da tarde, né, gente? Chegar exatamente na hora de Fluminense e Portuguesa, né? O Terãs acho que não vai acabar não vendo o jogo, né? Vai acabar não conseguindo assistir Fluminense e Portuguesa lá em Moça Bonita. É o evento mais importante desse dia, é claro. Segunda rodada do Campeonato Carioca, segundo jogo do Fluminense em 2024. Vou trazer agora as principais informações dessa partida para você, tricolor, que está bastante interessado, claro. Beleza, vamos lá. Primeiro de tudo, né? O jogo é às 4 da tarde em Moça Bonita. O Maracanã ainda está fechado, questões lá do gramado. O Fluminense vai mandar essa partida em Moça Bonita, lá em Bangu, estádio do Bangu, contra a Portuguesa. O mando é do Fluminense, tá? Mas a partida será lá em Moça Bonita. Trouxe no vídeo de ontem, repito para vocês, o Fluminense já anunciou oficialmente que os ingressos para essa partida estão esgotados, tá? Casa cheia, lotação máxima lá em Moça Bonita. Claro, não é um estádio gigantesco, não é tanta gente assim, mas o que tinha de vaga lá para tricolor tá preenchida. Teremos casa cheia para ver esse time do Fluminense nesse domingo, se Deus quiser, conquistar uma grande vitória. O árbitro desse jogo é sempre uma coisa que eu gosto de prestar atenção, né? Quem vai ser a arbitragem da partida. E o árbitro dessa partida será o Felipe da Silva Gonçalves Paludo. Apesar desse nome um pouquinho peculiar, né? Pode não dizer muita coisa, a maioria, né? Não saber como é que é, enfim, partidas apitadas por esse árbitro aqui do Rio de Janeiro. Eu trago para vocês o retrospecto do Flu em partidas com esse árbitro apitando, tá? São 4 jogos no total, dos quais o Fluminense venceu 2 vezes, empatou 1 e perdeu um aproveitamento total ali de 58,33% em partidas com o Felipe da Silva Gonçalves Paludo no comando. A curiosidade, né, fica pela única derrota que o Fluminense teve com esse árbitro no comando, que foi justamente no primeiro jogo dele apitando partidas do Flu 2021, justamente contra a Portuguesa da Ilha do Governador, né, o nosso adversário da partida de hoje. O Fluminense, na época, vocês vão lembrar bem, perdeu de 3-0 para a Portuguesa. Foi um momento, né, 2021, Campeonato Carioca, os primeiros jogos, o Fluminense acabou utilizando uma equipe totalmente sub-23, já que o seu elenco principal estava de férias. 2020 teve pandemia e aí o Brasileirão acabou durando até o comecinho de fevereiro
do ano de 2021. Aquele calendário naquele ano ficou uma doideira, uma bagunça. Aqueles primeiros jogos do Fluminense, os jogadores da equipe principal do Fluminense estavam de férias. E aí, quem jogou aquele jogo ali foi a molecada do Sub-23, acabaram perdendo por 3-0 para a Portuguesa, um show do Chay na época, não sei se vocês lembram disso, um show do Chay. Esse foi o primeiro jogo que o Felipe da Silva Gonçalves Paludo apitou do Fluminense, foi justamente contra a Portuguesa, nosso adversário de hoje, com derrota. Nessa tarde a gente vai ter um Fluminense de férias também, com um time alternativo, mas não chega a ser um time sub-23, né? Você tem ali alguns jogadores acima de 23 anos, alguns jogadores um pouquinho mais experientes. A provável escalação do Fluminense, gente, é a mesma que atuou contra o Volta Redonda na estreia do campeonato. O Fluminense, além de fazer seu segundo jogo, está querendo a sua primeira vitória em 2024. A gente lembra muito bem que quinta-feira contra o Volta Redonda, lá no Raulino, o Fluminense fez uma partida até melhor do que eu esperava, tá? E no primeiro tempo estava ganhando de 1-0, mas no finalzinho do jogo tomou o empate, um belo gol do MV lá do Volta Redonda, e aí acabou 1-1, o Fluminense não conseguiu a sua vitória. Para esse jogo a gente vai com a provável escalação de Vitor Eudes no gol, Alexandre Jesus na lateral direita, Luan Freitas e Antônio Carlos formando a dupla de zaga, Cristiano na lateral esquerda, Felipe Andrade fazendo a cabeça de área, no meio campo Gustavo Apes e Arthur, e lá na frente João Neto, Isaac e Lelê, que foi inclusive o autor do gol. Nisso tudo, gente, assim, acho que o pessoal vai provavelmente falar muito do Alexandre Jesus na lateral direita, do Cristiano na lateral esquerda, né? Duas opções ali do treinador que, é claro, não agradam a torcida, né? O Alexandre, a gente sabe, é um atacante. Eu até confesso que eu não consigo entender, porque o Alexandre Jesus, os poucos momentos de destaque que ele teve, principalmente lá no Cruzeiro, era como camisa 9, centroavante. E aqui no Fluminense eu não sei, eu de verdade não consigo identificar qual é a característica que enxergam nele para transformá-lo no lateral direito. Mas tá aí, vai ganhar a chance após o empréstimo na Tombense, onde ele não conseguiu se destacar. Mesma coisa do outro lado com o Cristiano, né, que foi emprestado para a Chapecoense, não se destacou, a Chapecoense quase caiu para a Série C, e ele acabou não conseguindo se destacar por lá, mas está ganhando essa oportunidade no começo de estadual. Já foram a dupla de laterais no primeiro jogo, voltam a ser a dupla nessa partida. Para mim, o destaque disso tudo, né, além do Lelê, claro, lá na frente, que a gente quer ver, que meteu o gol, o Arthur, o Príncipe de Xerém, um jogador de muito potencial, eu gostei muito do que eu ouvi do Felipe Andrade como volante no primeiro jogo. Estou curioso para ver como é que vai funcionar ele em Moça Bonita como cabeça de área, né? Ele que é zagueiro de origem no profissional do Fluminense, jogou muito mais como lateral esquerdo do que como zagueiro, nem lateral direito, né, que era outra opção que ele jogava. Mas no jogo passado jogou de primeiro volante e eu gostei muito da atuação dele. Tô curioso para ver. Então tem Fluminense e Portuguesa em Moça Bonita. E claro que eu quero que você comente aqui embaixo o seu palpite para essa partida. Deixo desde já o meu palpite, tá? Eu acho que o Fluminense consegue a sua primeira vitória na temporada. Confesso que me surpreendeu positivamente a atuação do Fluminense no primeiro jogo. Eu esperava algo bastante pior, sendo muito sincero com vocês. Então vou de 2-1 nesse jogo. Acho que o Fluminense ganha 2-1. 2 gols do Lelê, o homem, o rei do Carioca, vai marcar mais 2 lá em Moça Bonita. Beleza? Comenta aqui embaixo o seu palpite. Claro, agora eu vou fazer uma rápida pausa aqui para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde no mundo gigantesco que a gente vive a Central alcança. Então a galera chega junto, deixa o comentário e a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço para tudo. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço para Silveira de Duque de Caxias, Vander Lúcio de Governador Valadares em Minas Gerais, Luiz Fagundes de Campo dos Goitacazes, para o Manuel de Natividade aqui no Rio de Janeiro, para o Geraldo de Canapi em Alagoas, para o Edivaldo de Araruama, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, para o Almir lá de Volta Redonda, para o Sérgio Macedo de Rio Verde em Goiás, para o Pedro Paulo de Carolina no Maranhão, para o Luiz Valdo lá de Cataguases em Minas Gerais, para o Carlos Alberto de Nova Iguaçu e para o Marcílio de Rio do Sul em Santa Catarina. Um abraço para a galera e, claro, convite para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em um vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações desse vídeo, meus amigos e minhas amigas, porque tem proposta bilionária que pode mudar não só os rumos do Fluminense, como do futebol brasileiro. Essa informação quem traz pra gente é o Rodrigo Matos, lá da UOL, falando sobre as negociações da Liga Forte Futebol com a Rede Globo de televisão pelos direitos de transmissão do Brasileirão
pelos 3 anos após 2025. Né? Falar pelos próximos 3 anos, mas não, porque 2024 não está contando, 2025, 26 e 27, tá? A gente sabe que a partir da temporada 2025 o Brasileirão vai ser organizado pelas ligas dos clubes. Só que os clubes de futebol, né, a gente sabe como é que é o Brasil, sabe como é que é o futebol brasileiro, não chegaram ao acordo. Para resumir toda a história, vou deixar claro aqui no card uma playlist completa contando tudo isso, todos os vídeos que a gente fez sobre esse assunto para você conferir lá depois, se você não estiver muito por dentro do que está acontecendo. Mas em resumo, existem 2 grupos, tá? De um lado tem a Libra, onde tem Flamengo, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Palmeiras. E do outro lado tem a Liga Forte Futebol, onde tem o Fluminense, onde tem o Botafogo, onde tem o Vasco, onde tem o Atlético Paranaense, o Internacional, dentre outros, tá? A Rede Globo já tem uma negociação relativamente avançada com a galera da Libra, que vendeu porcentagem dos seus direitos, está negociando para vender porcentagem dos seus direitos ao fundo Mubadala dos Emirados Árabes. A Rede Globo negocia com a galera da Libra e ofereceu cerca de 1,3 bilhão de reais para fechar esse acordo de 3 a 5 anos pelos direitos de transmissão das equipes da Libra. Do outro lado, tem a Liga Forte Futebol, que está também em negociações com a Rede Globo. É importante frisar, gente, que o objetivo maior da Rede Globo é ter todos os times da Série A. Eles querem ter todos os times da Série A porque, enfim, a gente sabe que com a nova lei do mandante, se você tem uma partida que o mando é do Fluminense e você não tem os direitos do Fluminense, por mais que você tenha os direitos, por exemplo, do Red Bull Bragantino, você não vai poder transmitir aquela partida. Então, para a Rede Globo, não é interessante ficar com poucos jogos. Eles querem ter o campeonato completo. Na Série A de 2024, a Liga Forte Futebol tem vantagem. 11 dos 20 times são da Liga Forte Futebol. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Botafogo, Cuiabá, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Os outros 9 estão lá com a galera da Libra. A proposta da Rede Globo para a Libra é de 1,3 bilhão de reais e a proposta que a Liga Forte Futebol, a pedida que a Liga Forte Futebol faz à Rede Globo é de 1,4 a 1,5 bilhão de reais para negociar os seus direitos. A Rede Globo ainda não deu uma resposta ao grupo, mas é uma proposta que soa como razoável, né? Se a gente tem um lado ali da Liga Forte Futebol com 11 equipes e o outro com 9, a tendência é que seja um valor mais ou menos dividido igual, só que a balança pesando um pouquinho para o lado da Liga Forte Futebol. E é isso que está acontecendo, né? 1,3 bilhão lá para a Libra, 1,4 a 1,5 para a Liga Forte Futebol, já que tem 2 clubes a mais. Na cabeça da Rede Globo, existem 2 pesos nessa situação, né? Se por um lado a Liga Forte Futebol tem mais clubes, por outro a Rede Globo entende que o pessoal da Libra tem mais audiência, né? Você tem torcidas muito grandes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, do lado da Libra, isso acaba pesando um pouquinho ali para a Rede Globo na hora de negociar. Fato é que a Globo não deu essa resposta ainda, isso ainda vai acontecer, as negociações ainda se arrastam, mas eles já sinalizam que tem sim esse interesse de fazer esse acordo com o Brasileirão como um todo, tanto com a Libra quanto com a Liga Forte Futebol. Repito os valores aqui para vocês, tá? Deixando claro aqui. A proposta que a Rede Globo já fez à Libra é de 1,3 bilhão para todos os clubes, né? Isso aí vai dividir entre todos os clubes, mais as metas ali, os variáveis de pay-per-view. Do outro lado, a Liga Forte Futebol, onde o Fluminense está, é a parte que nos interessa mais, faz uma pedida à Rede Globo de 1,4 a 1,5 bilhão. E aí cabe à Globo aceitar ou não. Tem um fator que pesa um pouquinho contra essa situação para a Rede Globo, que é ter que fazer esses 2 cheques salgados, digamos assim, né, da mesma temporada. Tem que fazer um cheque de 1 bilhão para um lado e um cheque de 1 bilhão para outro. Não é uma coisa muito simples para... Enfim, acho que nenhuma empresa no mundo para a Rede Globo não seria diferente. A gente vai aguardar para saber o desenrolar dessa história e, claro, né, novas informações sobre o assunto a gente vai trazer para vocês, mas existem, portanto, negociações do Fluminense junto com a Liga Forte Futebol com a Rede Globo para vender os direitos de transmissão dos Brasileirões de 2025 a 2027. Beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês. Bastante coisa para a gente falar nesse comecinho de domingo. Agora eu convido você a deixar um comentário aqui. Tá ansioso para ver o Terãs anunciado pelo Fluminense? Fluminense e Portuguesa em Moça Bonita hoje. Tá otimista? Qual vai ser o palpite para o jogo? Deixa aqui embaixo o seu comentário, além, claro, de falar sobre essa situação da Liga Forte Futebol. Será que o Fluminense está tomando uma decisão correta ao negociar com a Rede Globo? Comenta aí pra gente trocar
aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!